Olá, colegas servidores, munícipes de Santos que assistem à TV do Servidor. Hoje, nova edição da TV do Servidor com 5 temas. O primeiro tema é o próprio Dia do Servidor, que já ocorreu. A turma do Paulo Alexandre acabou de sofrer uma condenação por conta dos chequinhos. Finalmente, depois de tanto tempo, o pessoal vai ter que se virar para explicar os chequinhos, né? A gente tem também um inquérito em andamento, por força da Prefeitura não ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Vamos comentar um pouco sobre isso também. E o prefeito, comentar aqui mais uma molecagem que o Paulo Alexandre fez com os professores. Os professores foram até o gabinete e o Paulo Alexandre desviou os professores e escafedeu-se, saiu correndo. E por último, a gente vai falar naquilo que mais parece, né? Leva a crer, um novo calote no plano de carreira dos servidores. Já sofremos um lá atrás, do Beto Mansur, o fazendeiro escravagista, e agora parece que o Paulo Alexandre, o inimigo dos servidores públicos e do Serviço Público de Santos, quer dar mais um calote. Então, são esses os 5 temas, e a gente já vai entrar logo no primeiro. Esses dias passou pelo Dia do Servidor, né? E o Dia do Servidor é aquele dia que os servidores comemoram. Lamentavelmente, esse ano a gente não tem muito a comemorar, não tivemos muito a comemorar, porque esse prefeito que nós temos atualmente na cidade de Santos, não só o prefeito, como o Michel Temer e toda essa quadrilha que está lá no governo federal e no Congresso Nacional, estão atacando os servidores. E o Paulo Alexandre é um desses, né, malfeitores que ataca os servidores o tempo todo e ataca também os serviços públicos. Então, a gente, esse ano, infelizmente, não tem muito a comemorar no Dia do Servidor, a não ser dizer para o próprio servidor que é graças a nós, é graças a mim, graças a você, graças aos servidores da Prefeitura de Santos, às professoras, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, aquele pessoal que trabalha nas ruas da cidade de Santos, aquele pessoal que trabalha nos tributos, o pessoal que trabalha na assistência social, enfim, todos os servidores da Prefeitura de Santos que tocam essa Prefeitura, e para a gente é um orgulho fazer esse trabalho. Nós vemos hoje, a nível nacional, inclusive a nível federal, tramitando na Câmara e no Senado, projetos para extinguir a estabilidade do serviço público, né? Durante anos e anos, no Brasil e fora do Brasil, nós não tínhamos sequer a figura do concurso público, né? Hoje nós temos a figura do concurso público e o tal do regime jurídico estatutário, ou seja, um cidadão brasileiro, ele pode se candidatar a uma vaga, a um cargo no concurso público. Após um concurso de provas e títulos, ele assume esse cargo e ele, a partir desse momento, ele é um trabalhador da população brasileira, né? Ele não tem mais o vínculo que tinha anteriormente, que era com o governo de plantão, né? O que ocorre é que esse tipo de nomeação, sem o concurso público que ocorria antes, ele era a formação de um verdadeiro curral eleitoral, né? E esses trabalhadores, eles estavam completamente vinculados e à mercê da vontade do prefeito de plantão. Nós, enquanto servidores, diferentemente de alguém que foi indicado pelo prefeito de plantão e de alguém, por exemplo, que trabalha numa empresa terceirizada no serviço público, nós podemos e devemos questionar as metodologias empregadas pelos governos de plantão no serviço público. Os próprios servidores precisam conhecer sua história e saber por que, inclusive, estão sendo atacados, né? Bem rapidamente, a gente tem uma situação hoje que aquilo que era a farra dos currais eleitorais está voltando. Se repete. Está se repetindo, só que agora de outra forma, mais sofisticada agora. Pela terceirização. Exato. Terceiriza e monta um curral na empresa. Depois terceiriza para outra empresa e monta outro curral na outra empresa. Então é isso. A gente hoje tem uma situação, lamentavelmente, de não ter o que comemorar no Dia do Servidor. Para piorar a situação, Cássio, esse demagogo do Paulo Alexandre, o que ele fez? Fez o baile do servidor lá na União Imperial. E segundo, eu não tive no baile, porque eu não tenho coragem de entrar num baile promovido por essa gente, mas segundo as pessoas, alguns colegas nossos que tiveram pelo baile, disse que o baile foi um fracasso, né?
É mesmo? Porque foi uma tranqueira, as pessoas, inclusive muita gente indignada ainda com o desconto da greve, que estão muito chateados da vida com aquele desconto, uma greve absolutamente legal, correta, justa, tudo certinho. O Paulo Alexandre mete a faca no salário dos servidores. O que aconteceu agora no tal do baile do servidor? Os funcionários boicotaram e não foram na tal da festa. Então foi uma festa mequetrefe, né? É isso mesmo, é a festinha mequetrefe para tentar enganar os servidores, dizer que liga para os servidores. E parece que estão montando até um cartão de descontos, para descontos na cidade. Não sei se você está sabendo. Está sabendo, Sim, desse cartão de descontos? Foi noticiado hoje alguns descontos, né, no comércio e tudo mais. Eles estão tentando limpar a barra deles, né? Limpar a barra porque a imagem do governo ela ficou sujíssima, né? Tanto com os servidores quanto com a população. Então isso ficou meio complicado para ele politicamente. Como esses caras fazem a conta da política, né? Eles estão tentando passar um pano, fazendo uma festinha aqui, tentando trazer um convênio ou outro por ali, né? Quando, na verdade, a valorização do servidor, a gente sabe muito bem que não passa por aí, né? É verdade. Então é isso. Paulo Alexandre, o teu baile mequetrefe, esse cartãozinho de desconto aí que você está anunciando, o servidor não se ilude com isso, não. Não engana ninguém. Aliás, não engana ninguém e vai ficando cada vez mais feio. Porque ao invés de dar salário decente, de promover melhores condições de trabalho para os servidores, fica inventando essas demagogias, baile do servidor, cartão de desconto. Está ajudando quem? Está ajudando os amigos aí, os amigos do PSDB, os amigos da tucanada. Então, cuidado, você que é servidor, porque esse tipo de iniciativa parece bacaninha, tudo ilusão, na verdade estão tentando te enganar. É isso. Parabéns pelo seu dia, pelo esforço que você faz, né, para servir a população. E a nossa dignidade está nisso. Nós somos funcionários da população, nós não somos funcionários de prefeito de plantão. Agora nós vamos comentar, Cássio. Vamos lá. O Paulo Alexandre e sua turma finalmente tomaram uma pancada por conta da história dos chequinhos, né? O juiz aqui em Santos acaba de condenar o secretário de obras do Paulo Serviços Alexandre, Públicos, né? E um subprefeito, um diretor de uma regional aqui da Prefeitura de Santos, por conta da contratação de centenas de pessoas pelos tais dos chequinhos. Vale lembrar, Cássio, que faz muito tempo que a gente denuncia essa fraude, né? Faz muito tempo, e não é só do governo do Paulo Alexandre, do governo anterior, do governo do Papa. A gente denuncia essa coisa do chequinho há anos. E finalmente um juiz aqui de Santos tomou uma decisão adequada para esse tipo de situação e condenou 2 assessores do Paulo Alexandre. Agora, o estranho é que o Paulo Alexandre está dizendo que não sabia de nada, e o juiz aí tirou ele né? Não foi condenado. É uma situação estranha, porque assim, aí tem 2 possibilidades. Ou o governo do Paulo Alexandre é uma zona e cada assessor dele faz o que quer. O que quiser. Então, os caras contrataram e ele não sabia. Ou então, o sujeito é malaco, né? O cara conseguiu se isentar das contratações e empurrou a bucha para os 2 assessores dele, o secretário de obras e um diretor de uma regional da Prefeitura de Santos. E assim, a gente fica se perguntando, né, cara, será que esses caras vão dedurar o Paulo Alexandre? Porque será que vão segurar essa bucha sozinhos? É inacreditável, né? Aqueles caras indicados pelos vereadores, será que ele sabia? É inacreditável. Fizeram a campanha do PSDB, sim, será que ele sabia das contratações? Esses caras, tanto sabia como são mestres em fazer isso, né? Porque esse sistema de montagem de curral eleitoral, ele é histórico, né? E de diversas formas. Nós acabamos aí de comentar no programa, na parte que falou sobre o Dia do Servidor, esse sistema de contratação sem concurso público, né? E agora vem a sofisticação plena, que são as OS, né? Que é a montagem de um curral eleitoral com uma aparência de regulamentação, né? Com tudo bonitinho, tudo registrado, carimbado, avaliado, rotulado, né? E que é o sonho desses caras.
Mas apesar deles terem desenvolvido a fórmula de curral eleitoral e de mutreta, que é a fórmula mais sofisticada das OS, ainda continuaram com práticas mais arcaicas, digamos assim, né, de montagem de curral eleitoral, tanto com as frentes de trabalho quanto com os RPAs e os chequinhos. Agora, veja só, né, é bem o viés que você colocou. O secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Santos, um profissional de carreira, que está há anos no serviço público. Engenheiro. Né? Engenheiro de carreira, está há anos no serviço público. A troco do que ele vai fazer uma contratação da cabeça dele. Né? Da cabeça dele, ele vai fazer uma contratação porque tem necessidade em determinado setor ou outro setor. Ora. Ou a população inteira está sendo feita de palhaço, né? Inclusive pela justiça, porque me parece que a peça que o promotor encaminhou à justiça era uma peça com muito fundamento, né? E nós vemos isso acontecendo na realidade, no dia a dia da cidade. Nós vemos claramente esses servidores que são os tais chequinhos que estão por aí, fazendo obras num canto ou outro da cidade, atuando na cidade. Me espanta a decisão de um juiz que depois de conviver numa cidade, porque o juiz é um cidadão, inclusive, ele vive aqui, ele tinha elementos para poder tomar uma decisão divergente disso, ele isentar o chefe do Poder Executivo por uma contratação da própria Prefeitura de Santos. Né? Então, assim, é algo completamente descabido, é algo que não tem pé nem cabeça, né? Completamente fora da realidade. É isso aí. Então, pessoal, nos próximos meses a gente vai acompanhar aí esse processo e vamos ver se o chefe das contratações vai voltar. Inclusive, o promotor está pedindo, está exigindo Sim. que o Paulo Alexandre seja incluído novamente Sim. na responsabilidade. Está recorrendo da decisão do juiz, né? Da contratação. Então, assim, a gente espera que o Paulo Alexandre seja incluído novamente, seja condenado, porque esse tipo de prática não é coisa de secretário, não. E a gente espera, inclusive, que o secretário e o chefe lá da regional, que eles solicitem a presença da imprensa e abram o jogo. Porque eles sabem que o seu Paulo Alexandre foi o mandante dessas contratações, né? Contratações, como eu disse agora há pouco, inclusive, que são de apadrinhados de vereadores. Eles sabem. Então, eu quero ver se os senhores vão segurar essa bucha sozinhos, vão livrar, né, a cara do seu Paulo Alexandre e vão ficar com o ônus desse processo, dessa condenação, só para vocês. Então, olha só, colegas servidores, esse Paulo Alexandre é um fujão. Cássio, você lembra, os servidores lembram, durante a greve, o Paulo Alexandre se intocou, essa é a palavra, se intocou, lá na Prodesan, mandou reformar lá um andar e ficou escondido dentro da Prodesan. Aí os servidores foram lá na prefeitura e chegaram na prefeitura e nada do Paulo Alexandre aparecer, 1 dia, 2 dias, a greve continuou e o Paulo Alexandre sumiu. Um certo dia, liga um funcionário da Prodesan para a gente e diz assim, sabe por que vocês não estão vendo o Paulo Alexandre aí no Paço Municipal? É porque ele está escondido aqui no prédio da Prodesan. Ele entra para o subsolo num carro todo filmado, um carro todo escuro, ele sobe, ele está no andar tal, e a gente descobriu que o prefeito, canalha, fujão, estava escondido na Prodesan. Ele repetiu essa cena, essa covardia, com um grupo de professoras que foi cobrar a promoção. E aí a gente tem aqui o colega Cássio, que estava lá com as professoras. Cássio, você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa segunda escapadela, essa escafedida que o Paulo Alexandre deu das professoras? Então, começando pelo fato, o que gerou, né, a ida dos professores lá. Para quem é professor e quem é professor adjunto 1 e 2 na Prefeitura de Santos, isso todo mundo sabe. Agora, para os demais servidores e para a população, né, nós temos hoje um déficit entre todos os profissionais do magistério em Santos, que já chega a 250 profissionais, entre equipes técnicas e professores. E os professores, com toda a razão, né, lutam, ainda hoje, pela promoção, né, dos professores adjuntos 1 e 2 para os cargos de professor de educação básica 1 e 2. Qual a resposta do prefeito?
de que ao invés de 188 professores, que é a necessidade, e não é o sindicato que está dizendo, é a própria Secretaria de Educação, ao invés de 188, ele promoveria apenas 9. Né? E no momento em que os professores foram até o gabinete, né, do prefeito, para questionar essa decisão do prefeito e para explicar os motivos pelos quais não haveria nenhum impacto financeiro, inclusive, porque esses profissionais eles já estão há anos, né, substituindo os professores de educação básica 1 e 2, portanto o impacto financeiro é irrisório. O impacto financeiro não foi sequer apresentado aos professores, né? E o prefeito fugiu? E o prefeito, estávamos lá no primeiro andar do Paço, solicitamos a conversa com o prefeito, dissemos claramente de que não era o secretário de gestão que iria atender aqueles professores, porque o secretário de gestão já havia atendido, né? Bom, o que faz o prefeito? Ele solicita para a recepcionista que os profissionais ali, junto com o sindicato, aguardassem em uma sala ao lado na prefeitura, para que fôssemos atendidos. Ficamos nessa sala por 5, 10, 15, 20 minutos e nada. Nada. Não aparecia nem o prefeito e nem ninguém do gabinete. Cansados de esperar, os professores saíram da sala e retornaram ao primeiro andar ali do Paço. Aliás, já estávamos no primeiro andar. Retornamos ao saguão do primeiro andar do Paço, quando fomos notificados que o prefeito acabava de ter saído. Ou seja, ele pediu aos professores que esperassem numa sala para ele poder sair da prefeitura e ir embora sorrateiramente sem atender os professores. Escafedeu-se. Ou seja, mais uma vez ficou claro o caráter, né, de uma administração que não está voltada para o interesse dos servidores e nem do serviço público. Ou seja, o prefeito é fujão e o secretário de Educação está desaparecido, né? Ele não senta com a categoria, não dialoga com a categoria, como já havíamos colocado aqui, é um advogado que não entende absolutamente nada de educação e está fugindo dos professores. Veja só, um secretário de Educação que não tem a capacidade de dialogar sobre educação com os educadores, né? A que ponto chegamos? Então essa é a realidade que infelizmente os servidores estão vivendo, né? E que é triste e a gente tem convivido com ela, infelizmente. Então, o nosso assunto agora é o inquérito aberto contra a Prefeitura por conta da falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Você deve saber que toda e qualquer unidade, seja pública ou privada, que lida com pessoas, que atende pessoas, por onde circulam pessoas, ela precisa de, na hora que a construção é feita, ou na hora que aquilo é dado acesso a pessoas, precisa, para funcionar, precisa de um auto de vistoria. Precisa de uma autorização do Corpo de Bombeiro. Essa autorização, ela é dada mediante uma vistoria que o Corpo de Bombeiros faz no local, e por isso, na sequência, o Corpo de Bombeiros emite, então, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dizendo que aquele equipamento, aquele comércio, aquele local, aquela loja ou aquele equipamento público, ele pode, então, funcionar e atender pessoas. O que acontece na Prefeitura de Santos? A grande maioria, a maioria esmagadora das unidades da Prefeitura de Santos não tem autorização do Corpo de Bombeiro para funcionar. Nós, o Sindicato dos Servidores, nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiro, por ofício, inclusive, solicitando do Corpo de Bombeiro uma resposta sobre quais unidades teriam essa autorização. E até hoje, infelizmente, a gente não obteve resposta. Nós denunciamos essa situação, porque a gente sabia que a maioria das unidades não tinha o tal do AVCB. E agora, recentemente, a gente recebeu um comunicado do Ministério Público informando que, a partir da nossa denúncia, então, está sendo aberto um inquérito para apurar por que as unidades da Prefeitura de Santos não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E é um absurdo, né, Cássio? Porque, assim, qualquer lojinha, qualquer biboquinha que abre em Santos, se não tiver o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, a Prefeitura vai lá e embarga, fecha, multa, faz o diabo. A Prefeitura que faz a fiscalização é a mesma Prefeitura que tem nas suas unidades sem autorização do Corpo de Bombeiro para funcionar. Então, é muito estranho, né? Quem cobra dos outros, em casa faz tudo diferente, né? Aquele que diz que as coisas na rua têm que ser corretas, quando chega dentro de casa, é uma zona. E as coisas só vão mudar se realmente o Ministério Público resolver cobrar e cobrar de verdade.
Lembro claramente que durante a campanha salarial, uma das campanhas salariais que nós realizamos, inclusive na luta contra a terceirização, nós fomos impedidos, boa parcela da categoria foi impedida de entrar na Câmara dos Vereadores com uma faixa com letras garrafais de que, em virtude do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, um número X de pessoas poderia adentrar a Câmara Municipal portanto, a lotação estava em X número de pessoas. Ou seja, a Câmara Municipal, por ser um local que recebe um afluxo de pessoas em momentos de manifestação e tudo mais, eles rapidamente providenciaram o auto de vistoria, que é para dizer, ó, aqui cabe X e não cabe Y. Né? Para barrar servidor, né? Para barrar servidor, para barrar a população que quer se manifestar. Isso foi... tem inclusive matéria do sindicato denunciando isso e tudo mais. Já havíamos feito, de forma concomitante a essa denúncia lá atrás, a solicitação para o Corpo de Bombeiros, que infelizmente, para mim particularmente, foi uma surpresa. Nós até agora não temos nenhum tipo de notificação. Eu imaginava que o Corpo de Bombeiros teria uma relação mais aberta com as entidades da sociedade, que, afinal de contas, o Sindicato dos Servidores, ele representa todos os servidores públicos municipais de Santos que estão em péssimas condições de trabalho, em locais que não existe o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esperamos que a providência ocorra realmente a bom termo. Acho que só assim as coisas vão mudar. Então, colegas servidores, agora nós vamos abordar um outro assunto. Você está vendo essa charge aqui, né? Nós vamos apresentar para vocês esses dois personagens aqui. Esse aqui é o Beto Mansur, o fazendeiro dono de escravo, aquele cara bacana que está lá ajudando a salvar a barra do Temer, né? Da quadrilha lá do Congresso, do chefe da quadrilha. Esse aqui é o Pinóquio, o Paulo Pinóquio. O que estão fazendo esses dois caras juntos, né? Esse aqui, que é um famoso caloteador de servidor, ele está dando uma aulinha para o Paulo Pinóquio. Do que nós estamos falando? Os servidores da Prefeitura de Santos têm um plano de carreira hoje, que é o segundo plano de carreira. O primeiro plano de carreira, esse fazendeiro dono de escravo aqui, ele não pagou o plano de carreira, e os servidores, né, você que é servidor sabe bem disso, teve que ir para a justiça para poder recuperar uma parte dos valores perdidos aí com o passar dos anos, pelo fato do escravagista aqui não ter pago o plano de carreira. Mas ele parece que está dando aula para o Paulo Pinóquio, né, para o Paulo Alexandre, porque o plano de carreira, o atual plano de carreira, que foi feito lá no governo do Papa, uma luta grande do sindicato que organizou centenas de representantes das escolas, dos locais de trabalho, um plano de carreira que foi discutido por milhares de servidores. Agora a gente teve as avaliações do plano de carreira, né, no começo do ano, e não é que o Paulo Alexandre até agora não pagou o plano de carreira? E a gente fica se perguntando, né, Cássio, será que essa aula aqui, para além da charge, é uma aula verdadeira? Será que o Paulo Pinóquio, né, o seu Paulo Alexandre, aprendeu com o Beto Mansur a dar calote em plano de carreira? É verdade, é aquela velha história, né? Como diria o filósofo, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, os servidores municipais de Santos já viveram isso, né? Um calote histórico, né? No antigo PCCS, agora o PCCV. Pela primeira vez nos deparamos com um atraso dessa monta, né? Ele sempre atrasou, o PCCV sempre teve um atraso todos os anos, né? Porque havia o cálculo que é necessário pelos recursos que os próprios servidores entram, então a comissão ela vai fazer o cálculo disso e tudo mais. Agora, atrasar tanto como está atrasado esse ano, nós já estamos em novembro e até agora nada, né? E, como diz o governo, diz que vai pagar em dezembro e tal, quando as coisas melhorarem, ou seja, a desconfiança que a categoria tem hoje de que vai tomar mais um calote, ela tem um completo fundamento, né? Nós fizemos um programa, inclusive, com o Rodolfo Amaral, que é especialista em finanças públicas. A arrecadação do município, ao contrário do que dizia o governo, não baixou, não. Ela continuou aumentando, né? E com possibilidades de que o reajuste fosse concedido e seja concedido, de que o PCCV seja saldado, de que a dívida que o governo tem hoje com a CAPEP, de mais de 5 milhões, também seja saldada, né? Então, assim, a aula de caloteiro... parece que ela está tendo eficácia realmente, e eles
andaram convivendo bastante aí, em apoio ao governo do Temer, abraçado com a S e companhia, né? Os golpistas de plantão, e está seguindo a mesma cartilha. Então, olho vivo e vamos organizar, vamos nos organizar enquanto categoria para a gente não tomar mais um calote. Colegas servidores, população que assiste a TV do Servidor, nos vemos no próximo episódio da TV do Servidor. Se você quiser saber mais sobre essa lástima, essa tragédia chamada terceirização para as OS, acesse ataqueaoscofrespúblicos.com. E se você quiser saber mais e a verdade sobre essa Câmara de Vereadores subserviente, vereadoresdesantos.com. Nos vemos na próxima TV do Servidor.